Qual o lugar mais seguro que eu posso estar, pastor? Correndo riscos com Deus. Hebreus 11, galeria dos heróis da fé. Não tem nenhum deles que foi poupado de enfrentar batalhas, mas também nenhum deles foi esquecido pela história. Tem uma galeria falando sobre o que eles viveram com Deus. O melhor lugar numa tempestade, onde é? Jesus. Pedro estava fora do barco, mas ele estava melhor do que os discípulos que ficaram nele. Num lugar deserto, qual que é o melhor lugar para estar? Com Deus. Ele prepara uma mesa no meio do deserto. Ele provê no meio do deserto. Abraão, ele tem um momento que ele tem que escolher entre um lugar e outro. Ele fala, não, deixa o meu sobrinho escolher, porque para mim tanto faz. A bênção não é a geografia, a bênção é a palavra. Tudo que Deus me deu é tudo que eu preciso. No meio do deserto eu vou frutificar, em lugares áridos eu vou prosperar, porque a minha bênção está no Senhor, não está na terra, não está na geografia. Eu falei algo essa semana, a pastora Raquel estava ao lado, eu não lembro qual era o contexto, mas eu achei aquilo tão forte, irmão. Falei, irmão, nunca foi sobre geografia. Eu estava aconselhando alguém, eu falei, nunca foi sobre geografia. Na verdade, a geografia vai assistir o que Deus vai fazer com você. A geografia assistiu a promessa de Deus se cumprir em Abraão. A geografia assistiu a promessa de Deus se cumprir em Davi. A geografia assistiu a promessa de Deus se cumprir em José. E eu quero liberar isso sobre você. Você não vai prosperar porque está em Alphaville. Você não vai prosperar porque veio para São Paulo. Você vai prosperar porque existe uma promessa sobre você. E a geografia vai assistir o que Deus vai fazer. Você crê nisso? Diga amém. Um amigo foi para Miami esses dias. Foi a primeira vez que ele foi para Miami. Mandou uma mensagem de lá. Ele falou, pastor, eu não sei o que você fez com Deus não, mas ele deve ter ficado chateado com você. Eu falei, por quê, irmão? Ele falou, como é que ele tira você desse lugar e manda para o Brasil? Eu tô maluco com isso aqui. Eu falei, irmão, nunca foi sobre lugar, sempre foi sobre uma palavra. Quantas pessoas a gente conhece? Quantas pessoas a gente conhece? Moram num lugar incrível, mas não se sentem plenos. Quantas pessoas estão enfrentando o vazio de terem conquistado tudo que acharam que ia preenchê-lo, e quando chega lá fala, não é sobre isso. Quanta gente cansada correndo atrás do vento. O Evangelho não é sobre uma geografia favorável, irmão. O Evangelho é sobre o favor de Deus. O Evangelho não é sobre uma economia favorável. O Evangelho é sobre o favor de Deus. O Evangelho não é sobre política favorável. O Evangelho é sobre o favor de Deus. Pastor, mas e agora? Ir com esse governo, ir com outro governo, ir com o próximo governo, irmão? Daniel governou no meio da Babilônia. José governou com Faraó. Olha que forte isso. A terra era de Faraó, mas o governo era de José. Não é sobre quem é o dono, é sobre quem governa. José governou coisas que não eram dele, mas o governo era dele. Muito forte, pega isso. Ele estava na casa de Potifar. Quem era o dono de tudo aquilo? Potifar. Quem governava? José. Aí ele é colocado numa prisão. Ele era escravo, não era livre. Ele não tinha titularidade de nada dali, mas a chave estava com ele. Por quê? Porque o governo foi entregue a ele. Aí levou ele até Faraó. Faraó tira o anel do dedo, que simbolizava a honra, a autoridade, coloca na mão de José e fala: ninguém terá mais autoridade do que você. Você só tem mais autoridade do que eu quando eu estiver assentado no trono. Nenhuma mão se levantará e nenhum pé se moverá sem que haja uma palavra tua, José. Um jovem que dorme como prisioneiro, na noite seguinte vai dormir como governador. Guarda isso, irmão. Não é sobre o lugar que você está, é sobre governo. Evangelho é sobre governo, é sobre unção de governo. Deus nos chamou para liderar, Deus nos chamou para apontar o caminho, Deus nos chamou para profetizar o novo, Deus nos chamou para nos movermos pelas promessas dos céus, notícias dos céus, não pelas notícias da terra. Pastor, os dias são maus, vale a pena a gente investir? Claro que vale, a nossa provisão vem do reino, não vem daqui. Pastor, os dias são difíceis, vale a pena a gente sonhar? Claro que vale, os sonhos são de Deus, não são os nossos. É Ele quem faz, é Ele quem gera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Não é sobre economia. Vamos ser sinceros, se dependesse de quem lidera a economia do Brasil hoje, a gente estava lascado. Dependente de política, se
Se for analisar os critérios técnicos, a gente tem 4 anos aí para apertar os cintos. Tem gente que não sabe nem o que fala, ocupando lugares que são uma coluna vertebral na história de uma nação. Mas por que eu creio que esse ano já é o melhor ano da nossa vida? Porque a nossa provisão vem do Jeová Jireh, o Deus que provê, não vem de homens, nunca veio. Você crê nisso? Você recebe isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho 10 minutos para terminar essa palavra. Alguém consegue ouvir essa palavra por mais 10 minutos? Alguém está recebendo algo de Deus? Vencer as batalhas muitas vezes está ligado à nossa perspectiva, o que você escolhe olhar, porque os seus passos sempre vão na direção daquilo que você olha. É por isso que marcas investem tanto para ter um showroom no meio do shopping. É por isso que os banheiros dentro de um shopping são colocados no final dos corredores. Você sabia disso? Para que você obrigatoriamente tenha que passar por todas as lojas antes de entrar no banheiro. Então você está olhando as vitrines e aquilo te atrai. Engraçado porque o comércio entendeu algo que alguns cristãos ainda não entenderam. Cuidar da direção do nosso olhar é algo que define a direção dos nossos passos. A Bíblia diz que Pedro está andando sobre as águas olhando para Jesus. O convite foi feito por ele, o caminho foi criado por ele, mas em algum momento Pedro para e olha para as ondas. E a Bíblia diz que quando ele começa a olhar para a tempestade, ele afunda. A direção do seu olhar vai definir a direção dos seus passos. A direção dos seus passos vai definir o seu destino profético. Irmão, para de perder tempo olhando para o problema, gasta tempo olhando para a promessa. Os problemas são grandes, mas a promessa é maior. Os problemas são desafiadores, mas a promessa é mais gloriosa. Os problemas vêm contra mim, mas a promessa está sobre mim. Os problemas tentam me parar, mas o Senhor é o meu refúgio. Os problemas são assustadores, mas o meu Deus é glorioso. Ele é belo, Ele é bondoso. A sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre. Os problemas são assustadores, mas as promessas são gloriosas. O salmista diz: eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Naquela época, o contexto em que Davi fala isso tem um significado. É até mais poderoso do que talvez algumas pessoas aqui imaginem. Ele não está dizendo que não tem socorro nenhum. Ele olha para o alto dos montes e ele lembra que Deus é o socorro. Não é isso que ele está dizendo. Naquela época, no alto dos montes, eles colocaram imagens de vários deuses pagãos. Então Davi, quando ele diz: quando eu levo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Ele está dizendo que tinham várias opções. Ele está dizendo: existem várias opções de socorro. De onde virá o meu socorro? E aí ele reafirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Durante uma batalha, muitos tipos de socorro vão se apresentar para você. Uma opinião, pessoas que querem te ajudar, facilitar. Mas a verdade é que a única coisa que pode socorrer você é o Senhor que fez os céus e a terra. Quem socorreu José, quem socorreu Davi, quem socorreu Pedro, quem socorreu Jesus, quem vai socorrer você é quem fez você. Só quem te viu completo sabe o que está faltando quando te vem cacos. Só quem te fez completo sabe o que você precisa. Você está comigo? Diga amém. Então a perspectiva ela é fundamental nas batalhas. O lugar para onde eu olho define muito dos meus passos. O lugar para onde eu coloco o meu olhar. Eu preciso olhar mais para as promessas do que para os problemas. 2 Reis 6,14 fala sobre uma história que eu acho incrível. Um rei está tentando vir contra o povo de Deus. E aí todas as vezes que eles fazem planos, Deus vai lá e revela para Eliseu, para o profeta: olha, eles estão vindo por aqui, não vá por aqui. Eles estão vindo por lá, não vá por lá. E aí chega um momento que esse rei ele fala: não é possível, a gente deve ter alguém que tá no nosso meio infiltrado. E aí um soldado fala: não, rei, nenhum de nós tem traído você, mas existe do outro lado um homem de Deus, e ele ouve os céus, e tudo que a gente vai fazer, Deus revela para eles. Então esse rei ele fala: então reúne todos os homens, todos os carros de guerra, e vá contra esse homem. Eu quero que vocês matem esse homem de Deus. E aí sabe o que acontece? Acontece o que está escrito em 2 Reis 6,14. Um momento histórico que vai fazer sentido para alguém aqui, pode mudar a sua história. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz: esse rei então enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade.
Então o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta então respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção deles, Eliseu então orou ao Senhor e disse: Senhor, fere esses homens de cegueira. E então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? A experiência de um homem que conhece o caráter de Deus traz paz em meio a tempos de caos. Esse contraste aqui não é à toa. Existe um rapaz, existe um homem de Deus experimentado. Existe um jovem na sua caminhada, existe um homem de Deus experimentado. O jovem está desesperado porque está vendo os exércitos contrários. O homem de Deus está em paz porque ele sabe que maior é a quantidade daqueles que lutam por nós do que aqueles que vêm contra nós. E a oração dele não foi nem para que Deus fizesse, ele sabia, Deus já estava fazendo. A oração dele foi só para que o moço visse. Irmão, olha para mim. O fato da gente não ver algumas coisas não significa que Deus não esteja fazendo elas. O fato de você não ver alguns livramentos que Deus não esteja te dando livramentos. O fato da gente não ver Deus abrindo algumas portas não significa que algumas portas que a gente está entrando não foi Deus quem abriu. O sobrenatural não está sujeito a algo que você consegue ver de forma natural. O homem de Deus, ele não fala: Senhor, faça alguma coisa. Talvez se fosse eu ou você, ele ia falar: Senhor, eu estou aqui no teu nome, profetizando no teu nome, você me abandonou? Não tem uma crise do profeta, não tem uma pirraça dele. A oração dele não é faça, a oração dele é: nos deixe ver o que você está fazendo. Recebe isso, irmão, em nome de Jesus. Senhor, nos deixe ver o que você já está fazendo. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!